Livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 11, que nos diz assim, olha o que a Bíblia diz: disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda, olha o que ele está dizendo, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Mas eu quero ficar aqui, disse mais Davi a Abisai e todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Os irmãos podem tomar aí os vossos assentos. Quando nós olhamos aqui, eu preciso que os irmãos estejam atentos, porque para que os irmãos também possam memorizar alguns versículos que a gente vai também adiantar aqui, que aqui nós estamos vendo que o próprio Davi já tinha sentido na pele o que é lutar contra o próprio filho. O que é um filho se levantar contra o próprio pai. Só que Absalão esqueceu de que não foi ele o escolhido para ser rei, foi o pai dele. E ai daqueles que tentam tirar o lugar um do outro. Porque se Deus escolheu uma pessoa e colocou num lugar, é aquela pessoa que Deus escolheu é que vai reinar. E ele vai pelejar por ela. E esse espírito de Absalão, ele adiantou no mundo e entrou dentro das igrejas, em muitos lugares. Um querendo tirar o lugar do outro, por causa disso que há muitas divisões. Nós vamos ver também, nós vamos ver no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, no versículo 6, que a Bíblia diz aqui através do profeta Miqueias, que os inimigos do homem são da sua própria casa. E se são da sua própria casa, pode ser família e pode ser igreja, porque a igreja também é nossa casa. Aonde era para você ter inimigo era lá no mundo, mas dentro da casa de Deus não. Dentro da tua família também não era para ter inimigo, mas tem. Então, nós temos que cuidar muito, muito estas coisas, Às vezes nós esperamos as lutas de fora, e às vezes a luta está dentro. Às vezes esperamos o nosso inimigo de bem longe, às vezes o inimigo anda junto com nós. Às vezes esperamos ser traídos pelos inimigos de fora, mas às vezes somos traídos como Jesus foi, traído por aquele que comia pão junto com ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso coração, e a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que é enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração por vontade de nos enganar. E muitas vezes ele nos engana e leva para um caminho enganoso. E muitas vezes esse caminho enganoso não tem mais retorno. Não conseguimos mais voltar. Tem pessoas que ficam laçadas lá no fundo do caminho e não voltam mais. Mas nós vamos adentrar aqui, eu vou começar a ler aqui para que os irmãos possam também entender, O espírito de Absalão agindo hoje nas igrejas, Agindo hoje nas igrejas. Disse mais Davi a Abisai a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida. Segundo Samuel, ainda no capítulo 16 e no versículo 22, olha o que diz aqui. Capítulo 16 e versículo 22, ainda de 2 Samuel, diz assim, olha o que diz a Bíblia: armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de quem? Do seu próprio pai. É forte, mas é verdade. Armaram uma tenda à beirada do eirado, na chegada do palácio, e ele coabitou ali. Ele pegava, chegava as concubinas, chegava Jesus, ele atendia e ele ficou coabitando até com as concubinas do próprio pai. Então, quem gostaria de ter um filho assim? Ninguém, Então nós vamos ver aqui. Muitas pessoas
se tornaram populares. Nós vimos ali, se nós olharmos nas passagens por dentro da Bíblia Sagrada, e eu falei aqui um outro dia, que Absalão abre a tenda, e o povo naquele tempo, naquela época, tá? O povo ia até os governadores, até os reis, tinha os seus problemas, como na prefeitura municipal, vão até as secretarias, para que sejam resolvidos os seus problemas. Naquele tempo não tinha administração de secretarias, então eles iam direto ao rei. O que acontece? Absalão abriu, fez ali um eirado, bem na entrada do pórtico do palácio do próprio pai. Ele sabia que o povo ia ter com o pai dele, com Davi. Então ele se fazia do quê? De bonzinho, de amigo, e perguntava para as pessoas: vocês vão até o rei? Sim, nós vamos para resolver os nossos problemas, mas eu estou aqui para ajudar meu pai já está carregado de problema, tem muitas coisas para resolver, eu vou ajudar vocês a resolver. O interesse dele não era resolver o problema. O interesse dele, sabe qual é que era? O interesse dele era chamar o povo para perto dele, era fazer amizade com o povo, e ele crescendo na popularidade. Hoje nós estamos vendo muitas lideranças também fazendo assim. Para poder dividir uma igreja, começa a se aproximar do povo. Vem para cá conosco, toma uma oportunidade, eu vou te dar um cargo, eu vou te consagrar, eu vou te fazer isso, eu vou te ungir. Começa a ter o quê? Pessoas na sua volta. E essas pessoas começam o quê? A acreditar que é verdade aquilo que aquela pessoa está fazendo. Mas tem um espírito que está na vida daquela pessoa, que é um espírito de divisão. E esse espírito de divisão, tá? Ele está agindo já há muito tempo. E a pessoa vai se tornando popular. E vai pegando crédito no meio daquelas pessoas, e o número vai crescendo. Quando o número cresce, que aquelas pessoas têm confiança naquela liderança, ela está tudo na mão dela, como se diz, ela sai, racha, divide a igreja, divide o ministério. É esse espírito que estava na vida de Absalão. O negócio dele era derrubar o pai. Derrubou? Não, morreu ele. Porque teve muitos que já dividiram a igreja e terminou e fechou a igreja. Agora fechou mais uma de novo. Fechou mais uma de novo. Irmãos, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas a porta que Deus fecha, o homem não abre. Quando é Deus, agora quando é o homem mesmo abre, e o homem mesmo abre e mesmo fecha. Então, está aí. Então nós vimos aqui, quer ver? Muitas pessoas se tornaram populares. Como é que para concorrer a um cargo político, a pessoa é escolhida pela sua popularidade? Ela é uma pessoa popular no bairro, porque se ela é uma pessoa desconhecida e não é popular, ela não pode concorrer a um cargo público, porque ninguém conhece ela. Traz um estranho de fora e bota aí para ele andar pelas ruas, ninguém conhece. Então qual é o espírito que estava em Absalão? Ele queria se tornar mais popular do que o pai, e esse espírito está agindo, tá? Vou ler aqui de novo. Muitas pessoas se tornam populares dentro da igreja. Aqui eu estou falando dentro da própria igreja. Quando ela vai pregar, ela quer que chame a atenção para ela. Quando os outros vão pregar, ela fica quieta, torcendo para que dê errado. Quando ela vai cantar, ela faz aceno com a mão, ela grita, ela pula para chamar a atenção para ela. Quando os outros vão cantar, eles cruzam o dedo lá atrás, tomara que dê errado. Porque ela quer chamar a atenção e ser popular. Isso é um espírito que ele anda rodando, e se der liberdade ele adianta em outros lugares. Aqui ele não entra, porque nós já entramos aqui, já consagramos esse lugar, entregamos para Jesus, e aqui não tem direcionamento de outro espírito, só do Espírito de Deus. Não entra outro espírito aqui, nem da inveja, nem do orgulho, não pode entrar, tem que ficar lá de fora. Muitas pessoas se tornam populares dentro da igreja e terminam sendo cativadas pelas pessoas, tá? Se tornam populares e recebem a atenção do povo.
Essas pessoas trazem as pessoas para as próprias mãos delas. Você não veja que tem cantores populares aí, quando eles saem para alguns lugares aí, a multidão tudo corre atrás? Se tornam famosos, porque faz o quê? Elas se tornam populares, porque elas cativam o povo. Mas o interesse é o dinheiro do povo, não é a alma do povo. Fazer a obra de Deus por interesse nas almas é bem diferente do que o interesse do Deus Mamon, que a Bíblia fala que Deus Mamon é o Deus do dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado, entendeu? Mas eu vou lá naquele lugar, tinha milhares e milhares de pessoas. E será que o Espírito de Deus estava lá? E será que Deus estava lá? Porque pelo que conhecemos a Bíblia, a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome, mas era o nome e não o nome dos homens. Aí está uma placa, está um cartaz, está tudo, não, tal evento, que agora eles vão ter evento, né? Congresso tal, a labareda de fogo, a unção não sei do que, um monte de título, mas o diabo não tem medo de título, e nem Deus está preocupado com título, porque Jesus não estava preocupado com título, ele nunca se preocupou com título, ele sempre andou pelo beco, pelo valado, curando os enfermos, os doentes, e repreendendo o mal dos espíritos das pessoas. A popularidade de Jesus é porque ele atendia a todos sem fazer acepção, todos com igualdade. Hoje já não, né? Hoje já não é assim. Primeiro ponto, qual é o primeiro ponto que essa pessoa faz? Primeiro ponto, ela faz o povo confiar nela. Nós vamos agora abrir o nosso ministério, vimos? Deus já lhe deu até o nome. Vocês acham que quando eles vão botar a placa, eles vão dizer, o diabo está aqui nesse lugar? Não, Deus está aqui nesse lugar. A placa é bonita, tem o nome bonito, mas será que Deus está? Se eles dizem que Deus está e Deus não está, eles estão mentindo para o próprio povo. Primeiro ponto, eles fazem as pessoas confiar nela. Então, para ela, tem que confiar. Sabe quem é que está abrindo tal lugar? Sabe quem é que está fazendo tal lugar? Fulano de tal. Bem conhecido, nós vamos para lá. Nós vamos lá. Essas pessoas têm um espírito de Absalão e faz elas confiar nela mesma. E as pessoas confiam. Aí depois, e as pessoas começam a confiar no que ela diz e no que ela fala. Elas são treinadas para trazerem palavras persuasivas que persuadem o povo. E como o povo gosta de ser persuadido, né? Enganado? Como o povo gosta. Você prega a verdade, eles não querem ouvir, diz que a palavra é muito dura. É verdade. Não dá para ouvir mais esse pastor aí. Ele é muito radical. Jesus, certa feita, reúne os discípulos e uma multidão e começa a ver, para você ver que a mensagem de Jesus foi tão forte que não está nas escrituras. Não diz nas escrituras o que Jesus falou. Só diz que o povo, é duro esse discurso. E começou, um por um aí ir embora. Jesus olha para um lado e para o outro, a multidão que seguia Jesus era muito grande, só está os 12. Ele perguntou, vocês não querem ir? Aí disse Pedro, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus. É melhor ouvir a verdade e um dia morar no céu do que orar ou perder tempo ouvindo a mentira e descer para o abismo, né? Meu pai que dizia, né? Meu filho, a verdade cura. A verdade cura. Tá? Vamos aqui. Essas pessoas trazem as pessoas para a mão dela. Tá, primeiro ponto. E aí começa um grande perigo dessa pessoa começar a trilhar por um outro caminho e arrastar as pessoas para junto dela. Depois que está junto dela, tá? E aí vai começar, sem elas perceberem, que estão dando início a uma rebelião.
Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado, né? Vamos aqui de novo. Com Absalão, o filho de Davi, foi assim. Ele começou a cativar o povo, até começar o povo a confiar nele. E assim ele começou a receber a atenção do povo e dar atenção também para o povo. E Absalão dava carinho ao povo e atenção. E como o povo gosta de uma boa conversa, é um bom diálogo, uma boa promessa, o povo vem e é bem recebido por Absalão. E ele atende a todo o povo. Assim agem os políticos. Eles te prometem tudo e você é enganado, tá? E você é enganado porque você quer, porque você, tá? Pois você sabe que poderia ser enganado. Já sabe antes que poderia ser enganado. É verdade. Quantas promessas as pessoas prometem na casa? Se eu ganhar, faço isso. Se eu ganhar, faço aquilo. Se eu ganhar, faço aquele outro. E as pessoas mandam, se o cara ganhar, eu vou fazer isso lá na minha área. Se o cara ganhar, eu vou fazer aquilo. E vocês vão na promessa. Mas é tudo promessa ilusória. Aí depois, se não consegue fazer, dá uma desculpa, faltou dinheiro. Não tem dinheiro. Sempre as pessoas fazem assim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão sendo enganadas sabendo, tá? Assim começou, né, Absalão a atrair o povo para si mesmo e deu início a uma grande rebelião contra o seu próprio pai, o rei Davi. Ele não estava fazendo nada por amor ou de graça, e sim porque ele queria o quê? O trono do seu próprio pai. Cuidado com aquelas pessoas que te visitam na tua casa. Cuidado com aquelas pessoas que fazem aquela ligaçãozinha. Meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? Quando eles vêm vindo com vozinha macia, de um jeitinho para lá para cá, pode ver que a mordida está preparada. Toda pessoa esperta com esse espírito de Absalão, ela não pede a coisa direto. Ela dá uma volta bem longe. Ela massageia o teu ego para quebrar o teu coração, para depois ela poder botar. Tomar muito cuidado. Eu estou acostumado com isso, né? Tem alguns aí, hoje ainda me ligaram também, entendeu? Eles vêm vir lá por longe. E aí, como é que está a obra aí? Como é que está as coisas? Tudo bem? Tudo bem? Ah, tá, me lembrei, nós precisamos de tal, e tal, e tal, e tal. Aí vem, entendeu? Então temos que tomar muito cuidado, né? E sim porque ele queria o trono de seu pai. Mas aonde estava escrito que Deus iria colocar ele no trono de seu pai? Lugar nenhum. Então, tem um provérbio aí que está errado, tá bom, meus irmãos? Está errado. E muitos crentes falam, irmãos, querer é poder. Mentira. Querer não é poder. Tá, mentira. Querer é querer. E poder é poder. Uma palavra tu não pode colocar junto com a outra. Tem pessoa que quer, mas não assume o poder nunca. Porque o poder pertence a Deus. Temos que tomar muito cuidado, né? Em alguns provérbios que eles estão, tá? Ele queria obter, né, o lugar do seu pai a qualquer preço. E como o povo é vulnerável e gosta de ser iludido, vão atrás de pessoas como Absalão. E só vão se fragar quando tudo dá errado para Absalão. Eles pensam assim. Como é que eles pensam? Eles dizem, pois é. Absalão prometeu para nós. Onde é que está Absalão? Eles perguntam, onde é que está Absalão? Aí vocês olha, Absalão você não sabe, não conhece o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu com Absalão. Você não sabe o que aconteceu com Absalão. Não sabe. Foi para a guerra lá, não ganhou a guerra do pai, não conseguiu, está pendurado no galho de árvore, morto. Adiantou alguma coisa querer fazer aquilo para o pai? Adiantou, meus irmãos? Adiantou? Adiantou querer fazer isso para o pai? Estava lá pendurado no galho de árvore. Toda pessoa que intenta algo
contra um servo ou uma serva escolhida de Deus é perda de tempo. Vai morrer logo ali na frente. Pendurado com a sua cavalgadura, foi passar por baixo de uma árvore, ficou pendurado. Não tinha morrido no momento. O soldado de Davi foi lá e o matou. Diz a Bíblia que Davi chorou muito. Quando falaram para ele, ele foi lá e disse: meu filho Absalão. Mas fazer o quê? Ele se levantou contra o ungido do Senhor. Irmãos, é um perigo quando as pessoas se levantam contra o ungido do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não temos culpa do Senhor nos escolher. Mas tem esse espírito de Absalão que Deus nunca chamou para aquele cargo, mas eles querem a todo custo, custe o que custar. Eles matam, eles assassinam para poder obter o lugar. Outra pessoa, agora vou falar de uma profetisa, de uma falsa profeta, Jezabel. O marido dela, Acabe, o rei Acabe, mas quem comandava e fazia as coisas era a mulher. E ela perseguia os profetas de Deus. Qual foi o fim de Jezabel? Comida por cachorros, despedaçada no meio da estrada. Algumas pessoas têm que entender que Deus não é brincadeira. E Deus não é bonequinho de brinquedo na onça. As coisas com Deus é mais sério do que nós podemos imaginar. A Bíblia chega a dizer que o princípio da sabedoria é o temor a. Quem não tem temor a Deus não tem nem o princípio, que dirá a sabedoria. Vamos à frente. Vamos à frente aqui. Tá? Glórias a Deus. Né? Aí falamos aqui que ele morreu sem conquistar aquilo que tanto queria. A Bíblia diz que rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Tome muito cuidado quando as pessoas se aproximam de você com palavras macias, com projetos diferentes, e começam a formar grupos, pois por detrás disto é certo que vai haver uma rebelião. A rebelião começou no céu, no coração de Lúcifer, que era o anjo de luz, e por isso depois de pecar virou demônio, Satanás. Uma pessoa que faz rebelião está com o espírito de Satanás no seu corpo. Preste bem atenção. Olha o que o Espírito de Deus mandou colocar aqui. Preste bem atenção. Todo ajuntamento que não for pelo Espírito de Deus traz confusão, e é o Espírito que estava em Absalão poderá estar agindo. Todo ajuntamento que o Espírito Santo não pode agir, o outro Espírito age. É o Espírito que estava em Absalão. As pessoas vêm com palavras macias. Não, todo falso, ele não fica, entendeu, te prometendo, entendeu, coisas impossíveis. O falso, ele fica te prometendo algo que você quer, está no teu coração, que você gosta, e começa a dizer assim: Deus vai te dar aquilo que tu tanto precisa, aquilo que tu tanto quer. Essa parte psicológica nós já estamos. O que nós precisamos? Saúde, paz, alimento. Precisamos de graça. Isso não precisa profetizar. Deus já prometeu. Nós não temos as promessas lá em Deuteronômio, no capítulo 28.
Se andares pelos meus estatutos, se tu não andares, já tem a promessa. Não precisa vir para cá pegar ou querer te induzir com falsas promessas. A rebelião começa no coração de uma pessoa. A rebelião começa no coração de uma pessoa. A rebelião no céu começou no coração de Lúcifer. E ele conseguiu induzir a terça parte dos anjos. A rebelião na terra começa no coração de um homem. E ele vai cativando para tu ver que tem muitos adeptos. A rebelião começa no coração de uma pessoa. Primeiro, ela não gosta de ser liderada, mas ela gosta de ser liderança. Ela não gosta de ser submissa, ela gosta de liderar. Já estou cansado desse pastor, já estou cansado dessa igreja, estou cansado dessas coisas. Eu vou fazer o meu próprio ministério. Eu vou construir a minha própria igreja. Então não é de Deus. Porque quando as coisas são de Deus, nós dizemos, vamos lá na casa de Deus. Vamos lá na casa de Deus. Ou vamos dizer, hoje tem culto lá na casa de Deus. Agora, irmãos, vamos lá na minha igreja? Quando é que você vai aparecer lá na minha igreja? Opa! Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós somos a sua, como é que tem outro homem que também tem a sua? Opa! Se é do homem, não é de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos na casa de Deus adorar tem lugares aí que estão adorando o homem. Verdade. Tem lugares aí que estão adorando o homem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ela não gosta de ser liderada, e sim de ser liderada, de liderar. O espírito de liderança tem tomado conta de muitos corações, pois as pessoas gostam de ser idolatradas. Como tem cantores que gostam de levar palma do montão, né? Nossa, tem gente aí que eles pulam, gritam, eles levam apito, levam flauta, fazem para a pessoa. Não para Deus, porque Deus não é surdo, irmãos. A verdadeira adoração a Deus, você sabia que não precisa gritar? Pode fazer até de boca fechada. A Maelita capta tudo, né? Ela fica só ali no espírito, só captando e se alimentando. Captando e se alimentando. O Espírito de Deus te renova cada dia. Olha aí, quer ver? Dá uma olhada ali. Dá uma olhada ela sentindo, olha ela sentindo. Olha sentindo agora, olha ela sentindo. Pode falar língua estranha, pode gritar. Babatu, que pecatu, que tereba, darabacata, leva que terá. Olha aí, olha aí, olha aí. Tucatabatu, que teketu, que tecalabacata, até que libatu, que te. Chepa, catarabacoto, ibirica, tacatu, que terá. Olha aí, olha o Espírito, olha o Espírito, olha o Espírito. Ele está gemendo, olha. Esse é o Espírito está gemendo, olha. Olha. Olha ele gemendo, olha ele gemendo. Olha o Espírito está gemendo, olha ele gemendo, olha. Olha ele gemendo. Ele geme, olha aí, o Espírito geme, ele geme. Renova, enche. Quando nós não trouxemos a adoração para nós mesmos, mas trouxemos a nossa adoração para Deus, o seu Espírito se manifesta no nosso meio. Está muito difícil em alguns lugares você mais ver acontecer. Barulho de línguas estranhas. O povo perdeu a língua nas igrejas. Outra coisa que não se vê mais nas igrejas, lenço para enxugar as lágrimas. Secou-se os olhos das pessoas. Outra coisa que não se vê mais em outros lugares, batismo com o Espírito Santo. Parece que eles não estão mais. Renovação de vida. Tem lugares que os pastores não querem que as pessoas falem em língua estranha e se renovam.
Eles têm uma sinetinha, tem um pavor daquela sinetinha que eles têm em cima do altar para fazer o profeta não falar. Eles tocam aqui para que o profeta fique sentado lá no altar. Aqui não tem. Sabe qual é a sineta que tem aqui? O barulho do Espírito Santo. Aqui você pode falar língua estranha, você pode adorar, você pode glorificar, você pode exaltar e também pode sentir a presença dele. Tem direito. O que elas também gostam de ser elogiadas por outras pessoas. Pregadores e cantores, nossa, mas que lindo você cantou, que maravilha. Toda pessoa orgulhosa, ela se faz de humilde. Aí você diz, mas você cantou, eu cantei para Deus, mas ela está cheia de orgulho. Só Jesus sabe o que está dentro do coração. Nossa, meu irmão, que mensagem você pregou de noite, hein? Nossa, veio direto do trono de Deus. Ah, Deus me deu, mas jejuei tantos dias, né? Aí começou a encher o ego dele, não de Deus. Agora se disser assim, só misericórdia do Senhor. Se você soubesse o dia que eu passei. E aí criam divergências com seus líderes. E elas começam a ter, preste bem atenção, é de rir, é de chorar. Essas pessoas, quando elas fazem esses grupos, e elas são idolatradas e adoradas, elas criam divergências com seus líderes. E elas começam a ter uma visão diferente. Nós vamos implantar agora do nosso próprio jeito. E elas começam a trazer uma inovação. Não, o Evangelho não precisa de inovação. A palavra que Deus fez, ela continua sendo a mesma. A inovação, quem cria são os seres humanos, para atrair outros seres humanos. Então eles criam, tá? Novas visões. Preste atenção. Eles começam a ter visão diferente daquilo que eles aprenderam antes. Aí tu te reúne com eles e diz, mas meu irmão, tu era renovado, tu pregava, tu cantava, tu fazia. Mas agora estou com uma visão diferente. Me diz uma coisa, aí quer dizer que o mesmo Deus do passado não é o Deus de agora, ele é obrigado a mudar o sistema e ele pode dizer para ele assim, eu tinha feito a minha palavra errada, agora resolvi mudar. É verdade. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Então não tem mudança. Não tem mudança. Então essa nova visão não foi dada por Deus, foi criada pelo homem. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, aprenderam e começaram a formar seguidores que o apoiem em suas novas invenções. E como já existem muitas pessoas desgostosas e fracas na fé, elas querem mesmo é o quê? Coisas novas. E essas lideranças descobriram que tem um monte de andorinha voadora por aí. Elas nunca posaram em lugar nenhum. Elas posam e saem. Elas posam e saem. E nada lhe agrada. Se nada agrada a essas andorinhas voadoras, se nada agrada a elas, o erro não está nas igrejas. O erro está nela mesma. O erro está na pessoa. Coisas, e como já existem muitas pessoas desgostosas e fracas na fé, elas querem mesmo coisas novas, coisas que os outros ainda não fazem. Não, irmãos, agora nós temos o nosso próprio, assim. Nós somos diferentes. Mas me diz uma coisa, para ter Jesus precisa ser diferente? Nós temos que ser diferentes nas nossas atitudes, no nosso caráter, e não em eventos. Não é esse o papel.
nós temos que tomar muito cuidado. E aí o que acontece? Tá? E aí os pensamentos vão se encaixando. E assim, a cada dia que passa, os adeptos dessa nova visão, os adeptos dessa nova visão, vão se ajuntando até chegar ao seu objetivo, que é a formação de um grupo com uma visão diferente dos costumes antigos. Diferente dos costumes antigos. Antes, eles aprenderam que espírito de visão era pecado. Hoje não é mais pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque há tantas coisas por aí. E outra coisa, até falam em Deus, até dizem que Deus está no negócio. Mas sabe quando é que eles vão saber que Deus não está no projeto? Quando acabar como acabou com Absalão. Absalão se matou sozinho. E essas pessoas se matam também sozinhos. Vamos à frente, né? Vamos à frente. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, 13 e 14, fala sobre o espírito de um rei babilônico orgulhoso, que também tem a ilustração de Satanás, que quis ser mais que Deus e foi precipitado do céu para baixo. Assim é toda pessoa que tem o coração orgulhoso e perverso. Tem a simbologia do espírito de Satanás. Ninguém precisa provar nada para ninguém, mas temos que provar para... Nós temos que provar para Ele. Porque Ele, o que Davi disse? O que Davi disse nos Salmos? Tu me sondas e me conheces. Disse tudo. O que uma sonda faz? Aquela sonda perfura a terra, né? A sonda, né? Até encontrar água, né? Água ou pedra, né? A sonda, água ou pedra. A sonda vai perfurando. A mesma coisa é o que Davi está dizendo, Senhor, tu me sonda. Quer dizer, entra dentro do meu peito, do meu coração, e tu me conhece, tu sabe. Tu sabe o que está aqui, tu sabe o que está aqui, sabe tudo. E tem gente que pensa que Deus não sabe. Por isso Davi era segundo o coração de Deus. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Como nasce uma rebelião? Como é que nasce uma rebelião? Tá? A rebelião nasce no coração de uma pessoa. Ela começa a olhar as coisas, presta bem atenção. Se foi o Espírito de Deus que me deu. Você quer estudo para uma igreja, para eu pregar fora? Para botar noutra igreja. Tá? Como nasce uma rebelião? A rebelião nasce no coração de uma pessoa. Ela começa a olhar as coisas com espírito de pré-julgamento. Não estou me agradando mais de ali naquela igreja. Se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu, pregava melhor. Começa a fazer pré-julgamento. Se fosse eu, pintava a igreja de outra cor. Se fosse eu, não fazia desse jeito. Se fosse eu, trocava os dias de culto. A pessoa começa com esse... Ela sozinha começa a maquinar. Tá? Como nasce uma rebelião? A rebelião nasce no coração de uma pessoa. Ela começa a olhar as coisas com espírito de pré-julgamento. Ela acha capaz de agir de modo diferente da pessoa que o lidera. Então, o coração começa a receber coisas que vêm das suas imaginações. O coração começa a receber coisas que vêm da sua imaginação. Ela sai do culto e vai para casa. Quando chega em casa, ela começa a fazer um pré-julgamento daquilo que foi. E diz assim, sabe de uma coisa?
Sabe uma coisa? Se fosse eu, faria totalmente diferente. Sabe de uma coisa? O inimigo vem no ouvido, faz o teu próprio ministério. Opa, Deus está falando comigo. É Deus falando comigo. É Deus falando. Cara, é Deus, é Deus falando comigo. Eu vou colocar o meu próprio ministério. E daqui a pouco vem. Isso começa a cair no coração. Vê o nome da placa e vem os pensamentos, cai no coração. Aí começa a ir atrás dos adeptos. Então o coração começa aqui, então o coração começa a receber coisas que vêm das suas imaginações. E essa pessoa não se sente bem sozinha. Ela tem que ter adeptos. Ela tem que ir atrás de pessoa. Ela começa a criar suas imaginações e diz ela, não adianta. Eu sozinho não adianta, sozinho não vou lugar nenhum. Eu tenho que ter povo do meu lado. Eu tenho que ter gente do meu lado. Eu tenho que ter pessoas do meu lado que também pensem como eu penso. Preste bem atenção. Aí, essa pessoa começa a receber coisas que vêm de suas próprias imaginações. E essa pessoa não se sente bem sozinha. Ela precisa de mais pessoas para compartilhar com ela do seu espírito crítico e defeitos que ela está encontrando em sua liderança ou em sua igreja. E ao comentar certos assuntos com algumas pessoas, ela vai arrumando adeptos para o seu lado. Quando sai na porta da igreja, viu, irmão, não gostei do culto. E sai pela estrada do caminho da terra. Não gostei daquela irmã. Eu não gostei da palavra que o pastor pregou hoje. Aí o outro diz assim, eu também não gostei muito. Aí o outro vem atrás, o que é que você está falando dele? Do culto, né? Fala também, aquilo que eu não gostei. Aí vem o terceiro, aí vem o quarto. Estava ruim o culto hoje, estava pesado, né? Aí vem o quinto. E aí começa a fazer uma reunião. E eles começam a ir para o espírito crítico. É forte, mas é verdade. É forte, mas é verdade. Tá? O seu espírito crítico. E defeitos que ela está encontrando em sua liderança ou em sua igreja. E ao comentar certos assuntos com algumas pessoas, ela vai arrumando adeptos para o seu lado. E aí já não é mais uma pessoa sozinha, mas são várias pessoas que já começam a entrar no mesmo pensamento. E aí se torna um grupo independente com outros pensamentos. Daqui a pouco chega na igreja, o culto é para começar, está um peso. E as pessoas sentem aquele peso. É o diabo, aquele peso. É um grupo com pensamentos diferentes que já está no mesmo lugar. Só ainda não saiu, mas está dentro do mesmo lugar, na igreja. Mas já começou no coração de uma pessoa, mas a pessoa começou no seu espírito crítico a ganhar adeptos. E tu pode notar, não vai muito tempo, vai tudo embora. Seguidores de homens e não seguidores de Deus. E quando há divergências de pensamentos, não tem mais como as pessoas caminharem juntas. Quando há divergência de pensamentos, não há como duas pessoas andarem juntas. Não tem como. Você faz uma aliança, faz um pacto. Quando alguém quebra o pacto, quebrou a aliança, é desfeita a aliança. Assim também é na casa de Deus, assim também é na igreja. Enquanto as pessoas estiverem em conformidade com os usos e costumes, com a doutrina que é da igreja, elas permanecem. Quando elas adentrarem em desacordo, elas não permanecem. E quando há divergência de pensamentos, não tem mais como as pessoas caminharem juntas. Aí não é só na igreja, mas também em relacionamentos. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo tem que haver unidade.
pois é o corpo de Cristo, e o corpo não pode estar dividido. Paulo trouxe uma doutrina na igreja de Corinto, eu falei aqui ainda outro dia, que a igreja de Corinto era a igreja que tinha os 9 dons, e era a igreja mais dividida que existia. Paulo chega lá, e uns gostavam mais de Apolo. Apolo era um homem destruído, tá? Então tinha o grupo de Apolo. Paulo chega lá, tinha o grupo de Cefas, de Pedro. Paulo chega lá, tinha um grupo que gostava dele, e tinha outro grupo separado que disse que era de Jesus. Aí Paulo chega e diz: mas para aí, Jesus está dividido? O braço, tu quer esticar o braço para frente, mas o braço vem para trás. Aí tu quer caminhar para frente, uma perna vai para frente, a outra vai para trás. Você consegue sair do lugar? Não. Aí Paulo quer dizer: acaso o corpo de Cristo é dividido? Então havia essa divisão. Até porque, né, pastor, bater um dedo, dói por todo. Exatamente. Pois é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar dividido, mas sim unido. Lê na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 15 ao 27. Rebelião. Uma rebelião começa a acontecer por vários motivos. Primeiro, discordância. Eu não trago o pastor Vitor aqui para pregar, porque muito duro naquela. Só falo que eu não quero ouvir. Aí eu não vou lá naquela igreja, não, porque discordância não concorda. Não é o seguinte: tu não precisa concordar com o que a pessoa fala, mas tem que concordar com aquilo que a Bíblia fala. Porque se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e falando o que a Bíblia fala, e você contrariar ou você murmurar, poderá daqui um pouco você pecar contra o Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado, né? Temos que tomar muito cuidado, tá? Primeiro, a rebelião começa a acontecer por vários motivos. Discordância quer dizer: eu não concordo com aquilo que estão falando. Eu não concordo do jeito que o meu líder está fazendo. Aí mais: eu não concordo da maneira que esta pessoa está fazendo. Se fosse eu, fazia diferente. Olha eu, fazia melhor. Já me disseram assim. Eu, por questão de ética, eu não vou dizer, né? Porque é um parente meu, né? Um parente bem chegado. Entendeu? Nem na igreja está, mas quis me exortar. Que ele é muito mais inteligente, que se ele estivesse na igreja administrando, ele saberia administrar muito melhor. Eu digo: pobre coitado, nunca levanta do pó, porque tem o espírito do orgulho, do eu dentro do seu coração. Por isso que não para de pé. São pessoas que não param de pé. Mesmo na minha fraqueza, né? Eu estou direto aí há 34 anos, fazendo a obra do Senhor, né? Suportando aí as lutas, né? Aí tem assim, ó, tá? Mesmo que você desempenhasse melhor o papel que a pessoa que o lidera, seja submissa, pois um dia poderá chegar a sua vez de liderar também. As pessoas se apressam, né? Quem é uma pessoa que se apressou? Sarai, mulher de Abraão. Deus não fez uma promessa que ia dar um filho? Se a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que sai terceiro, prometeu iria acontecer. Mas como o tempo passou para Agar, o tempo dela, né? O tempo de Deus não. Ela fez o próprio marido pecar. Induziu a ter um filho com a escrava. O filho da escrava era da promessa? Não. Tem gente pegando a benção maquiada. E a benção maquiada não presta para nada, viu? Só dá luta. Mas se eu esperasse mais um pouquinho, podia ter feito o negócio certinho. Você não esperou? Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Temos que tomar muito cuidado.
Pois se você não se submeter à sua liderança e começar a achar resistência, vai haver logo em seguida uma porta aberta para o caminho da rebelião. Seja sempre um bom aprendiz e se submeta às provas antes de tomar qualquer decisão, pois muitas pessoas podem errar e cair no erro de acompanhar uma pessoa que nunca está satisfeito com nada. Sempre está achando defeito em tudo e também nas pessoas, pois essa pessoa esqueceu de olhar para dentro dela mesma. Acha defeito em toda pessoa, só não examina ela mesma. O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, cuida de ti mesmo, filho. Ela não é? Cuida de ti mesmo. Quando nós começamos a olhar demais para os outros, eu vi um cara levando uma pancada outra vez, ele andando muito bem de bicicleta, mas ele olhou para o lado, bateu, porque tirou o olhar do rumo que ia. Temos que tomar muito cuidado. Quantas pessoas estão dirigindo o carro, daqui a pouco pega o celular, para acender o celular, esquece a direção e capota o carro. Saíram fora da direção porque eles erraram o alvo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Seja sempre um bom aprendiz. Olha aí, é noite de estudo bíblico. Seja sempre um bom aprendiz e se submeta às provas antes de tomar qualquer decisão, pois muitas pessoas podem errar e cair no erro de acompanhar uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. Sabe aquelas pessoas que vêm na igreja? Elas até vêm, mas tu saiu da porta para fora, elas estão sempre desgostosas. Nunca gostam do culto. Tu pode trocar de pastor, tu pode botar qualquer irmão para pregar, pode trazer até o profeta de fora. Ela nunca está satisfeita. E tem cuidado. A prova está aí, né, pastor? Hoje é dia de ensinamento para as pessoas. Elas fizeram. Viu como é que é as coisas? Viu como é que é as coisas? Então assim, eu vou repetir. Seja sempre um bom aprendiz e se submeta às provas antes de tomar qualquer decisão, pois muitas pessoas podem errar e cair no erro de acompanhar uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. Sempre está achando defeito em tudo e também nas pessoas, pois essa pessoa esqueceu de olhar para dentro dela mesma. Está correto? Está gostando, irmã Henrique? Está bem explicadinho? A rebelião, o rebeliado ou a rebeliada nunca aceita ser chamado deste nome. Elas sempre vão achar que estão certas e que as outras pessoas estão erradas. Eu falei com uma pessoa, encontrei com uma pessoa que era daqui, que acompanhou um rebeliado. Até então achava que a pessoa estava certa. Agora não deu mais certo. Agora se rebelaram e saíram também porque não deu certo o negócio com o rebeliado. Dois espíritos juntos, talvez a rebelião não dá certo. Aí eu perguntei, o que houve? Tudo errado, né? Mas até o momento parecia que estava certo. Quando você saiu daqui acompanhado, porque parece que o homem estava certo. Agora o homem errou, vocês fizeram também? Pois é. Viu como é que é as coisas? Quem acompanha uma pessoa errada, erra também. Tá? Então vamos ver. Tá? Vamos ver mais aqui. Tá? Mas o desejo de ser mais que Deus, o desejo de se tornar uma grande liderança, fez com que muitos anjos o acompanhassem. Neste que foi a primeira rebelião começando no céu, e até hoje Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas este espírito de liderança. E as pessoas estão se achando o máximo, e estão se esquecendo que quem escolhe e quem capacita é Deus, e não Satanás. Quem escolhe e quem capacita as pessoas é Deus.
Deus é que capacita as pessoas. Satanás só engana, no espírito do engano. Dizer assim, pode comer, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo, tudo errado. Ele diz que vai dar certo, mas vai dar errado. Mas tem pessoas que sabem que vai dar errado, mas elas acreditam na mentira. Eu vou indo para a parte final. Como as pessoas estão sendo atraídas por esse espírito tão atraente, quer dizer, liderar em vez de ser liderado, o nosso inimigo tem colocado nos corações das pessoas esse tipo de artimanha. E ele diz bem assim: tu pode ser diferente. Ô meu irmão, tu pode ser diferente, rapaz. Ô minha irmã, tu pode ser diferente. Eu posso ser diferente, é? Pode. Tu é sábio, tu é inteligente. E as pessoas, ainda bem. Mas é o diabo falando, não é Deus. Deus não é de ninguém. Tá? Como as pessoas gostam de ser atraídas e atraentes para liderar e vez de ser liderado, o nosso inimigo tem colocado nos seus corações dessas pessoas esse tipo de artimanha. Ele diz bem assim: tu pode ser diferente. Rapaz, tu pode ser diferente do Raimundo lá, rapaz. Talvez você está muito velho. Teve um missionário que disse para mim, era daqui. Pastor, você pode viajar, pode ir embora daí. Pode entregar a igreja para nós, não tem problema nenhum, a gente cuida mesmo. Aí Deus me diz assim: não vai ficar tempo, eu vou tirar, porque já tem um espírito de liderança querendo te derrubar. Tu podes fazer melhor. Vai ver. É assim, ó. Tu podes fazer os teus sonhos se tornar realidade, rapaz. Assume lá, derruba, faz uma rebelião, monta a tua igreja que tu vai fazer os teus sonhos. Isso é o que o diabo faz para alimentar o coração de muitas pessoas. Quantas vezes eu falei, quase eu apanhei uma vez, que a igreja do Jardim ia fechar. E eles estavam nas campanhas, a arrecadação de dinheiro que voltava aqui lá, vai fechar, quase apanhei uma vez. Que da igreja aqui? Pastor, vou falar uma coisa que semana passada, hoje aconteceu, né? Eu disse que ia morrer uma pessoa frente da igreja aqui no Brasil. Morreu uma Eva, né? A irmã Eva? Não sei. A irmã da Isabel? Eu acho que é. Não, é a irmã Eva, ela vai morrer. A irmã Eva vai morrer. É. Eu sou outro, enterrado vai estar. Quando Deus fala. Quando Deus fala. Quando Deus fala. Amanhã eu vou ficar sabendo tudo, eu vou falar. Ó, tu pode fazer o teu sonho ser realidade. E aí a pessoa vai deixando aos poucos essas palavras caírem no seu coração. E é só questão de tempo e já brota uma raiz no coração e a pessoa começa a achar que tudo isso é verdade. E que ela pode mesmo se tornar uma liderança e começar uma nova trajetória de vida. Sim, tudo pode começar do jeito, da maneira que cada pessoa maquinou e deixou cair no seu coração. Mas no final é que vamos ver a diferença se a pessoa estava certa ou a rebelião estava sendo posta no seu coração. Não é no início, é no fim. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Vou pro final. E aí já não é mais como as pessoas imaginavam que seria. Mas jamais essas pessoas vão voltar atrás e reconhecer que foram rebeldes. E que desejam se arrepender dos seus erros. É bem difícil voltar atrás depois que a raiz tomou força no coração de pessoas insubordinadas. Uma das coisas mais difíceis de acontecer com as pessoas rebeliadas é reconhecer os seus erros e voltar atrás. Pois é mais fácil achar alguém para colocar a culpa do que reconhecer. Foi este o mesmo pecado de Adão. Ele colocou a culpa em Deus. Disse a Adão assim: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Adão não colocou a culpa em si mesmo, mas colocou a culpa em Deus. Homem sem caráter, pessoa sem caráter,
em vez de reconhecer que erraram. O filho pródigo foi homem de caráter. Errou, mas reconheceu. Mas hoje tem muita gente que não reconhece. Verdade. Boa glória. Se rebelam, são rebeliados, mas não reconhecem. E é um perigo. Porque aí o Espírito Santo não pode trabalhar no coração desse. Não pode trabalhar no coração desse. Não há lugar. E eles vão o resto da vida batendo com a porta na cara. E batendo com a cara na porta. E não vão ser felizes e o seu ministério não vai avante. Por quê? Porque as pessoas, além de serem insubordinadas, entendeu? Elas dão crédito aos espíritos enganadores, espíritos malignos, falsos profetas, e elas são seguidores dessas pessoas. E aí é o seguinte, elas não conseguem se arrepender. Amém, meus irmãos? Hoje é isso. Hoje é isso, vamos orar, convidando os irmãos para logo mais às 22 horas assistirem, né, o nosso programa, tá? O nosso programa pela nossa rádio Web FM ali, Cristo Vive. Às 22 horas temos mais uma programação. Quero que os irmãos ali, então, aleluias, ligue ali, se não tem ainda o aplicativo, nós vamos ensinar para que você possa nos acompanhar. Então vamos orar a Deus. Alguém quer alguma oração especial? Alguém quer uma unção? Está tudo tranquilo? Podemos orar? Vamos orar pelas famílias, orar pelas pessoas. Pode vir aqui, irmão Sérgio, nós podemos orar por ti aqui, vem. Quem quer receber uma oração aqui, venha na frente que nós vamos orar. Clica ali, pode apagar ali, irmão, está ali. Clica no vermelhinho, isso.